Fala, meus queridos, beleza? Galera, quem vai tentar medicina na prova da FUNORTE tem muito erro não, viu? Se você ficar ligado aqui, dá uma olhadinha nos shorts, dá uma maratonada, dá uma olhada no outro vídeo que eu fiz da FUNORTE, o outro eu falei sobre a questão temática. Vou só revisar rapidinho. É óbvio na prova da FUNORTE que eles estão escolhendo sempre um grupo de referência, mulheres negras, por exemplo, discutindo câncer, ou eles estão discutindo um grupo de referência, pega crianças, por exemplo, adolescentes, e vai discutir a questão, por exemplo, do autismo, né? E aí, a partir dessa discussão, é que a prova da FUNORTE procura que você faça um debate, que você construa a sua redação. Entretanto, a redação da prova da FUNORTE é uma redação que deve ser curta. E nesse sentido, como uma redação deve ser uma redação curta, ela deve ser uma redação um pouco mais objetiva. Se a redação não for objetiva, o aluno tende a ter problema. Então, algumas coisas que geralmente vocês estão acostumados a usar, geralmente filme, geralmente o autor, o conceito do autor, desenvolver o conceito do autor, eu sugiro que você seja um pouco mais objetivo e procure dar uma estudada sobre as questões que envolvem o SUS, que sempre está na prova da FUNORTE, e aí problemas do SUS como, por exemplo, problemas associados à questão da dificuldade das filas dos hospitais, a questão da vulnerabilidade dos médicos, das agressões que os médicos sofrem, da falta de médicos, da falta de especialização, das pessoas acharem que são super inteligentes e que usam o Dr. Google, que usam IA e fica pressionando os médicos. Então, assim, da desigualdade social, da pobreza, de como que o acesso ao SUS é difícil, da burocratização do sistema. Esses problemas são argumentos decisivos para vocês. Mas no vídeo de hoje, fica de boa aí, segura no vídeo. Deixa seu like, marca aí para ajudar no canal. O canal tá com um engajamento muito bacana, só que tem a agradecer. Mas preciso aí de que você comente, que você pergunte. Se bobear, até corrija sua redação aí da última hora aí, você colocando ela lá nos comentários do canal. Fica ligado. O que eu preciso muito é que vocês fiquem atentos à estrutura estética do texto. Como é que algumas estratégias elas são decisivas para você conseguir fazer com que a sua redação fique legal, sua redação fique bem estruturada. Eu vou até deixar aqui no final do vídeo uns projetinhos de texto para vocês aí, para vocês conseguirem ir bem na prova da FUNORTE. O que a gente deve ficar atento com a questão estética do texto? Primeiro, ter uma introdução um pouco mais objetiva, onde nessa introdução você trabalhe causas, desigualdade social e a burocratização, por exemplo, como causas. Causas de qual problema da área de saúde? Cá entre nós, de todos. A desigualdade social, a pobreza e a burocratização, velho, é difícil demais. Você chega no hospital, você tem que ter a senha, não sei do que, a senha do não sei o que mais. Uma pessoa que é analfabeta, de vez em quando, ela tem dificuldade de ter o acesso até àquela situação do hospital. Então, isso é aterrorizante, né? E isso é um problema. Ah, Alessandra, eu vou colocar essas duas causas, então eu vou trabalhar essas duas causas. Sim, causas de quê? De muita coisa, né? Que envolve problemas vinculados ao SUS, ou no seu bairro, ou na sua cidade, ou no Brasil. Fica ligado nisso. E aí você coloca a consequência. Aí você trabalha com as consequências disso. A consequência aí, muitas das vezes, pode ser até o óbito, mas as consequências podem ser, muitas das vezes, a pessoa ficar nervosa, a pessoa até violentar o médico, o enfermeiro, a pessoa não ter acesso, a pessoa ampliar seu problema de doença, que se for cardíaca, dependendo do hospital, você já morre do coração. Então isso acaba sendo um problema grave. Outra estratégia para a introdução é de você usar tese e antítese. Você falar que o avanço tecnológico ajudou no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da medicina, entretanto, aí você coloca os dois problemas. Coloca aí desigualdade social, pobreza, burocratização, filas excessivas, falta de médicos. E aí você trabalha com isso. E depois você coloca a síntese. Logo, aí você vai e inverte o problema que você colocou. Logo, a necessidade de mais médicos especializados, de melhorar a especialização da medicina, é uma das saídas para o problema. Então você tem que ficar ligado nessa parada aí, porque aí você consegue organizar uma introdução objetiva. Nos desenvolvimentos, eu continuo sugerindo que você use dois desenvolvimentos. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. O que eu sugiro é que quando você vai estabelecer a base argumentativa, vamos dizer que no desenvolvimento você mantém tese e antítese, você coloca à vista disso, o avanço da industrialização e a modernização contribuiu para a robotização, o uso da inteligência artificial em cirurgias, aumentando a expectativa de vida do brasileiro. Ponto. Porém, aí você coloca o problema, né? Coloca o problema da falta de acesso, o problema que você desenvolveu na introdução. Aí que está o grande detalhe. É depois desse porém aí, provavelmente ali no terceiro período do seu texto, é que você vai ter que exemplificar. E aí na hora de exemplificar, não é muito legal na prova da FUNORTE um filme, porque fica muito longo e às vezes não fica objetivo. É melhor na prova da FUNORTE o Ministério da Saúde, a OMS, algum tipo de dado, algum tipo de informação, que ela seja uma informação
vamos dizer assim, uma informação mais precisa, mais objetiva. Ou se for colocar um filme, que coloca um documentário, né, como do saneamento básico, e ilustre isso. E depois coloca seu ponto de vista, retoma seu ponto de vista logo e organiza assim o seu desenvolvimento, tanto o desenvolvimento 1 como o desenvolvimento 2, aí você vai detonar. E na hora da conclusão, é sempre bom você lembrar que é uma conclusão, não é uma intervenção social para você apresentar a saída para o problema, como acontece no Enem. Você pode até mostrar as saídas para o problema se o comando da redação pedir, mas diferente do Enem, é você retomar os elementos que você desenvolveu, e no momento que você retoma os elementos que você desenvolveu, ao retomar, você consiga retomar aqueles elementos e depois colocar dentro daqueles elementos que você desenvolveu a sua perspectiva ali de saída. Mas isso é muito fácil. Por exemplo, portanto, o uso ético das tecnologias e a responsabilidade com a acessibilidade, né, com a responsabilidade com o acesso das pessoas mais pobres ao Sistema Único de Saúde é fundamental para resolver o problema. Dessa forma, o bem-estar social, né, e o equilíbrio podem ser garantidos na sociedade. Pronto, 2 ou 3 períodos no máximo, resolveu o seu problema sem muito problema. Né? Sem muito problema foi ruim. Resolveu o seu problema sem muito sofrimento, beleza? Um exemplo que eu dei, que eu queria que vocês fosse destacado aí, é que 2 problemas são graves e podem ser os temas da FUNORTE. Né? Um dos problemas é a questão vinculada ao autismo e aos transtornos. São muitos problemas que envolvem essa questão. Um deles são os laudos excessivos, né? Ficou muito fácil de você ser diagnosticado como PCD. Não vou julgar o atendimento médico, mas vou te dizer que a pressão social para que você tenha isso, até para que você tenha acesso, entre aspas, aos benefícios, ela é grande. Esse é um problema que coloca o médico até numa situação de vulnerabilidade, de pressão daquele que está falando com ele, que provavelmente já viu no Dr. Google e aí fica pressionando o médico. Essa é uma questão. Uma outra questão é que o número de psicólogos e psiquiatras, apesar de ter crescido muito, não está dando conta. Os atendimentos estão sendo quase que máquinas de atender, e aí está difícil, né? Porque esses atendimentos estão cada vez mais frequentes. A outra questão é que esse mal-estar gerado para as pessoas que são acometidas pela doença, ele é muito grande. E isso pode acarretar em depressão, isso pode acarretar até no próprio suicídio, ou mesmo na desestruturação familiar, né? Boa parte das famílias se tornam desestruturadas, o que torna o peso para quem tem esses problemas ainda maior, dificultando as relações interpessoais, que às vezes até é uma característica do próprio problema, a dificuldade de sociabilidade. Às vezes as pessoas são cobradas por isso. Uma outra questão é o próprio negacionismo, né? A família às vezes não aceita que a pessoa tem o problema. E aí, por não aceitar que a pessoa tem o problema, isso tende a piorar, né, a situação, porque a pessoa tem que esconder o problema e às vezes acaba chegando em estágios bem ruins aí desses transtornos. Então são muitos desafios, né? E esses transtornos tendem a aumentar por causa da capacidade lógica do capitalismo, a sociedade do cansaço, a aceleração de todas as coisas, né? Essa questão de você ficar também cada vez mais, né, na sociedade capitalista, cada vez mais com necessidades, né, que o que Durkheim chamava de coerção social, as imposições da família, as imposições do trabalho, as imposições da escola, né, as pressões às vezes da própria igreja, né? Às vezes até sua mãe fala, pô, você não está com depressão não, é falta de Deus. Então esses argumentos, eles acabam pressionando ainda mais e deixando uma situação ainda mais difícil e cada vez mais difícil da pessoa que é acometida por de fato esses transtornos, tanto quanto o espectro autista. Então, apesar das discussões da própria internet, do aumento de número de pessoas falando sobre o assunto, é um assunto que ainda tem muitos tabus, né? Até recomendo a vocês darem uma olhada na Andressa Moreira, que é minha aluna, foi minha aluna, que hoje é especialista na questão de autismo, que pode ser que ela seja importante, beleza? Então, qualquer dúvida em relação à FUNORTE, pode deixar aí nos comentários. Marca aí, ativa o sininho, que você vai arrebentar, viu? Nós estamos juntos aí no processo aí e vamos embora para cima dessa prova da FUNORTE, que não vai ter erro. Você vai destruir, você vai passar e vai deixar um agradecimento aqui para mim. Tamo junto, galera, bora para cima. Não perde todos os shorts do canal, todos os vídeos do canal, porque assim, tem muita coisa bacana, viu? Muita coisa bacana que dá para printar. Ó, vou falar, se você montar um caderninho do canal aqui, você passa em todos os vestibulares do Brasil, gratuito. Agora você vai ver uma redação, ainda dá uma conferida numa redação, dá uma lida, tira o print, anota e tal, mas veja as características que eu falei do texto. Segura na redação aí e vambora para cima, tamo junto.